Atenção, Brasil, para a mensagem do presidente Jair Bolsonaro. 16 de março, domingo, 10 da manhã. Todos convidados para estar em Copacabana. Dia 6 de abril, 14 horas, na Paulista, em São Paulo. Compareçam, é o convite que nós fazemos para todos vocês. A nossa pauta, a anistia e liberdade de expressão. Até lá, se Deus quiser. Do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou por 2 mandatos. Estado esse... Das 5 cidades mais pobres do país, 4 ficam no Maranhão. Belágua, a cidade mais pobre do Brasil. Fernando Falcão, o pior lugar para se viver. Marajá do Sena, a menor renda média familiar. Centro do Guilherme, a maior porcentagem de miserável do país. O Maranhão mantém alguns dos piores indicadores sociais do Brasil, possuindo também o menor IDH e a menor expectativa de vida da nação, além de ser o estado que mantém a maior proporção de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza, com quase 21% da sua população vivendo nessas condições. O Maranhão se tornou o estado mais pobre do Brasil e detém a 4ª maior taxa de analfabetismo do país. 70% da população possui uma renda inferior ao salário mínimo, contribuindo para que o Maranhão tenha alcançado a pior qualidade de vida e seja o menos desenvolvido do Brasil. Tão bem governou por 2 mandatos. Pegue um homem com um homem, bote em uma floresta e 50 anos volte lá depois. Morreu os 2. Pegue um homem e uma mulher, bote em uma floresta e 50 anos volte lá. Vai ter uma cidade edificada. Deus foi quem criou a família, então só tem autoridade para dizer o que é família, quem criou a família. E aí você vai lá, dizendo que é pastor, dizendo que é crente, votando nessa corja de gente que não gosta da gente, mas que sabe que nós, por enquanto, servimos para, firmar eles, consolidar eles no projeto de poder que eles têm. Tem que abrir o olho, rapaz. Tem que abrir o olho. Esse tipo de gente não merece o apoio. Tudo é preconceito hoje no país, professor? Pois é, porque eles implementam uma técnica de dividir as pessoas para conquistá-las. E o preconceito é uma dessas armas. Por exemplo, uma das táticas que há é dividir o país entre negros e brancos. Isso é uma tática do comunismo ideológico. A senhora veja que quando o comunismo era voltado à parte da economia, a tática era dividir entre burguesia e proletariado, patrão e empregado. No âmbito ideológico, as esferas que são atingidas são as ideológicas. Então querem dividir, por exemplo, entre negro e branco, um país que é, por essência, miscigenado. O nosso DNA é o DNA da miscigenação, da mestiçagem. Eu, quando era criança, eu aprendi na escola. Nós somos um povo mestiço. Hoje, uma criança não aprende mais isso. Porque o comunismo ideológico é propor uma divisão das pessoas em categorias. O negro, o branco, o índio, o não índio, a mulher, o homem, o homossexual, o heterossexual e assim sucessivamente. Então o preconceito é plantado exatamente para delimitar essas divisões. Prisco, o assunto hoje, claro, é o assunto que domina o noticiário brasileiro, que é a denúncia que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado, né? Surpresa zero, Rodrigo. Esse encaminhamento já era guardado. Até porque nós estamos falando de um conluio entre o Supremo, o Planalto e a Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro. Vamos lá. Jair Bolsonaro, numa perseguição política inapelável. Narrativas. O inquérito enviado pelo tirano Alexandre de Moraes no ano passado, à PGR, foi acolhido integralmente. Não há provas cabais, incontestáveis. Essa que é a grande realidade. Vamos lá. Paulo Toné, Procurador-Geral da República. Gilmar Mendes, eles foram sócios. Sabe aonde? Aqui. Vamos lá. No IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa,
uma instituição privada superior brasileira. Quem eram os dois primeiros sócios? Gilmar e Paulo. Paulo depois vendeu a sua parte para o filho de Gilmar. Gilmar é magistrado, não pode fazer negócios, nem na área educacional, no máximo lecionar. Magistratura, a lei da magistratura é clara. Mas no Brasil, tudo pode para aqueles que se consideram donos do pedaço. E aí foi o próprio, vamos lá, foi o próprio Gilmar que pressionou Lula para nomear Paulo Toné para PGR. Porque o próprio Gilmar já declarou que Lula é presidente graças a eles, ministros do Supremo. Ou seja, ele deve favor e teve que nomear o Procurador-Geral da República, próximo telão. Aqui nós temos Edson Fachin, que depois de declarar voto à reeleição de Dilma Rousseff, como professor da Universidade Paranaense, foi nomeada por ele, ou por ela, ministro supremo. Foi ele que, depois de 4 ou 5 anos, se deu conta, relator do Petrolão, se deu conta que o assunto de Lula não poderia estar tramitando na Justiça Federal do Paraná, mas sim de Brasília, depois de alguns anos. E aí foi tudo armado para que o presidiário fosse descondenado, fosse libertado, tivesse seus direitos políticos restabelecidos e disputasse a presidência da República com o apoio do Supremo e do TSE, que durante o processo eleitoral atuaram de forma tendenciosa, parcial e capciosa. Próximo telão. Aqui nós temos o tenente-coronel Mauro Cid, foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Essa denúncia contra o ex-presidente é resultado basicamente da delação desse militar. Delação essa que teve várias idas e vindas, até que ele delatou o que o senhor Alexandre de Moraes desejava e exigia. Foi ameaçado ele próprio, esteve preso, sua família foi emparedada. Ou seja, tudo aparelhado, tudo montado, tudo armado. Uma vergonha absoluta. Vamos lá? Vamos encerrar com essa hoje. Quarta-feira, tinha um jantar do presidente da República com os ministros do Supremo. Mas como a denúncia foi apresentada ontem, aí esse jantar foi cancelado. É a promiscuidade que hoje impera nas relações entre dois poderes, o Executivo e o Judiciário. Voltamos ao assunto amanhã, meu caro Rodrigo. Lembre-se desse dia, homens! Pois para sempre ele pertencerá a vocês!